tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando o programa 85 de Ciência e Vida e nós vamos falar sobre patrimônio histórico. E nós temos a grata satisfação de ter duas pessoas aqui influentes, assim, daquelas que têm currículo de sobra, a Eni Colling, presidente da IFICA, não precisa mais nada, né? E a Liana Ribbenich, que é representante do Movimento de Preservação do Patrimônio Histórico de Montenegro. E o nosso tema hoje tem a ver com a questão de que eu vejo, uma percepção minha, que o nosso patrimônio histórico ele é muito maltratado. Não existe uma cultura, vamos dizer assim, uma cultura das pessoas valorizarem. Então, apesar da nossa origem, vamos dizer, alemã, italiana, que se tu vai para a Europa tem todo um cultivo, né, dessas tradições. Um cuidado. O nosso aqui não. Meu primeiro exemplo, eu era estudante do Delfino Dias Ferraz, quando destruíram a igreja matriz de Montenegro. Quer dizer, que era uma obra de arte. E depois deixaram ela transformar num monte de concreto ali, né? Então, assim, são esses exemplos assim pequenos dessa história. E a gente continua tendo ações públicas, vamos dizer assim, que não levam a nada. A gente não tem uma política de governo que transcenda a um prefeito que vai além, uma coisa maior. Então, a pergunta que eu começo, né, vou passar a bola para a representante do patrimônio. Para que serve o patrimônio histórico? Tá, Liana? Para que serve? E a gente conversou aqui antes, né, de iniciar o programa, tu viste que tem duas forças assim avassaladoras. Primeiro, até vou fazer uma observação, a gente não tem essa preocupação de continuidade na gestão pública, infelizmente. Mas na EFIC, no movimento do patrimônio histórico, nós temos, que é a comunidade que se preocupa com a sua história. E aí, já respondendo a tua pergunta, para que serve isso aí? Para que a gente conheça, é uma frase chavão, da onde a gente veio, onde é que nós estamos, para onde é que nós vamos. E Montenegro é a 35ª cidade do estado do Rio Grande do Sul. Hoje temos 497. Nós somos das primeiríssimas. Nós temos uma história herdando terras de triunfo de Porto Alegre na época. Então nós temos uma história espetacular para contar e ensinar para onde continuar. Acho que, fazendo um resumo bem leve, e um exemplo, num dos debates, num dos encontros que nós tivemos com professores lá na Estação da Cultura, um perguntou assim com aquela cara desenxoguida: para que manter esses prédios históricos? Desmanche e faz uma coisa nova. E eu estava encostada na parede, assim, perto de uma janela. Eu disse: tu notaste a largura dessa parede? Aham. Eu disse: tu já imaginou a estrutura maravilhosa que tem aqui a ser aproveitada? Ele calou-se. Então, eu acho que é uma série, né, nesse sentido, de história, de conhecimento, da onde a gente veio, o que nós podemos fazer, como se construía em 1873, quando a cidade começou, quem morou aqui, quem fez certo, quem fez errado. Por que o Renner, o frigorífico, fechou, enfim, é uma série de coisas que tu pode extrair do patrimônio histórico. Já volto aqui. Tá. Mas Dona Eni. Além disso, primeiro eu quero dizer assim que é uma satisfação a gente poder estar aqui, né, com duas pessoas maravilhosas que pensam a nossa história e que atuam pela nossa história. Ter história é ter raiz, é buscar a nossa fonte. Mas não só isso, reconstruir, restaurar, recuperar os nossos prédios históricos, além de manter esses prédios históricos, é trabalhar, é investir para o turismo, que é uma rica fonte de recurso para o município. Isso traz divisas. Basta limpo, a gente ir, né? limpo, sem poluição. Então, assim, isso desenvolve trabalho, desenvolve renda, isso frutifica. Então, nós precisamos trabalhar também a nossa juventude que está vindo aí, as nossas crianças. E aí tem este olhar voltado não só para restaurar, recuperar os prédios, mas também para investir
colocar essa sementinha na cabeça das nossas crianças, dos nossos jovens, e até, por que não dizer, das pessoas que estão mais acomodadas, que já têm uma certa idade, para que ela convidar, para que se desacomodem, venham ver as belezas que nós temos, venham se inteirar um pouquinho daquilo que é a nossa história, dos nossos antepassados e o que isso pode proporcionar para o futuro. Vou provocar, tá? Não vejo que na prática as pessoas, ou seja, os cidadãos montenegrinos fazem isso, eles não usam o patrimônio histórico. E assim, tu falasse bem que a gente tem que ter uma história para poder pensar para onde vamos, tu falasse agora tem que educar a juventude, mas eles vão dizer, tá, eu vou aprender, vou ir lá olhar a Casa de Cultura, a igreja que eu acabei de dizer que foi derrubada, e tá, e para que serve isso aqui, entendeu? Então assim, por que tu acha que as pessoas elas não valorizam o patrimônio como nós valorizamos? Elas não são incentivadas, elas não têm conhecimento, falta motivação, falta exatamente. motivação. Eu fiquei pensando, ouvindo a dona Ani também, assim, se eu vou visitar um prédio como da Estação da Cultura, eu, arquiteta, eu tenho muito para aprender com sistemas construtivos, mas se ela está fechada, eu não vou aprender nada, eu só vou ver parede pichada lá do lado de fora. E agora estou fazendo por que uma as paredes estão pichadas? Porque não tem segurança, não tem guarda municipal. Não, aí tu podes responder. Mas eu tenho muito para aprender. E aí hoje a gente tem um outro desafio, Aristeu. Acertei? Acertou. Acertei. São tantos irmãos, não posso chamar de Maria Eunice, daí eu estaria fazendo uma homenagem. Mas a gente tem muito, pensei na música, por exemplo, tu não chega a um funk se tu não escutou, mesmo sem querer, um Bach, um Beethoven, alguma coisa de antes, porque esses anteriores fizeram a base disso. Alicerçaram. Alicerçaram em todos os sentidos. Sim, mas se não está aberto, a Estação da Cultura não está aberta, tá? A biblioteca, 4h30, tu é convidado a sair. Tu não tem incentivo para visitar. Tu não tem porquê. Tu acaba deixa indo, eu voltar um pouquinho. acaba indo no centenário para a criança andar de balanço. Deixa eu voltar um pouquinho, senão tu toma conta do programa. Ela gosta de falar, né? Eu vou ter que cortar, né? Vai, tudo bem, tudo bem. Mas assim, tu começaste dizendo que não tem incentivo, motivação. Tá, mas se coloca na pele de uma criança, né? O que eu vou fazer lá? Aí os pais também não têm essa visão. Então, a gente pode dizer hoje que as pessoas que hoje têm 10 anos têm pais de 30, que têm avós de 50, e nem esses de 50 valorizam. Então, não vai dar para culpar a geração nova. Eu acho que faz tempo que a população montenegrina não valoriza a cultura. Tá, e aí? Então, para que eu sirvo? Tu falou em educação. Legal. As escolas investem nisso, elas promovem visitações que são interessantes. Não é vamos lá brincar, vamos lá matar a aula, vamos lá... Eu diria que tudo é uma questão de planejamento, de pensar, de ver o futuro, para onde nós caminhamos e o que nós queremos. Então, nós da EFICA somos 55 mulheres atuantes. Né? Nós estamos preocupadas, sim. E se cada uma de nós é assim como nós estamos fazendo, nós estamos lançando uma sementinha, ela pode, algumas caem em terreno fértil, outras nem tanto. Mas se cada uma de nós multiplicar, nós vamos transformar isso, o movimento do patrimônio histórico, da mesma forma. E a gente tem que levar isso, integrar isso com o nosso executivo municipal. E aí, assim, eu não estou aqui para defender A ou B, não. Mas uma das coisas, assim, é que eu questionei o executivo por que tanto tempo se passou e o nosso palácio não está ainda em trabalho de recuperação. Né? Eu fiz esse questionamento. E então foi chamada a arquiteta responsável e ela disse isso há 1 ano atrás, que já fazia 1 ano e meio que havia sido lançado
um chamamento público para fazer um levantamento histórico e o projeto. E as empresas não se apresentaram. Então, tornaram a lançar, e isso ela me mostrou, não aconteceu. Então, nós daí fica, eu coloquei meu nome à disposição para assumir a presidência, agora que estava um pouquinho mais liberada da minha função, da minha atividade profissional, e assumi com um grupo, não sozinha, com um grupo, tentando buscar esse direcionamento. Deixa eu pegar esse teu gancho. Depender da função pública é querer que a função pública, a administração pública, tenha um monte de dinheiro para lançar para todas as demandas. Vai começar a ver, nós temos sinalização, nós temos coisas que são mais atinentes à questão do que propriamente investir em alguma coisa. Não seria o caso de nós termos um trabalho particular, ou seja, que a gente pudesse fazer uma instituição privada ou alguma coisa público-privada, mas onde o privado tomasse conta, porque eu não acredito que se a gente, como falar com o prefeito, mesmo que tenha uma verba, aquela verba vai ser insuficiente para tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então, assim, eu acho que a iniciativa privada, ela não investe porque ela vê que ali é uma coisa que eu gostaria, transformar isso em negócio. De deixar picando para ti, porque daí tu tens mais condições de... Eu vou deixar só picando para tu concluir isso, que tu tens daí o respaldo para isso. De novo, somos duas entidades privadas, não governamentais, sem respaldo financeiro, né? Apaixonadas pela cidade, mas a gente precisa em alguns momentos do poder público para representatividade, para assinar. Hoje existe aí um movimento pelo Instituto Federal de Educação, precisa do poder público estar presente, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas acho que tu sabes isso, né, Anne? Precisa, o prefeito precisa se mostrar, seja lá interessado, quem for, independente de sigla Temos que ter um departamento que funcione mesmo, porque essa arquiteta, né, que tu conversaste, ou aquele arquiteto que está lá ele precisa atuar, ele precisa assinar embaixo. Então, no nosso caso aqui seria um trio, exatamente. Se tu fosse prefeito, a gente ia bater na tua porta. Sim. O gestor público precisa estar interessado e precisa dar um respaldo, nem que seja dizer para a EFICA, pode fazer. Sim, mas... Tenho só R$100 e o que tu podes fazer com isso? Sim. Né? Mas não foi nem nesse sentido. Então eu quero concluir o que eu havia iniciado antes, de que então, ao assumir, o que nós fizemos? Se a EFICA tu aceita para elaborar projeto, porque se nós tivermos projeto, e eu concordo contigo, os cofres públicos não têm capacidade financeira para fazer o todo, não tem, mas nós temos fonte de recurso que nós podemos buscar e para isso nós precisamos de projetos. Então, o que nós fizemos o ano passado? Eu assumi o ano passado a EFICA. O que nós fizemos? Nós fomos bater no primeiro lugar naqueles que nos representam no Legislativo, os nossos representantes, os nossos vereadores. E aí, num contato, a nossa equipe, porque eu não sou EFICA, nós somos um grupo. E este grupo foi até a Câmara de Vereadores e, em contato com os 10 vereadores, nós solicitamos o apoio deles. Então, nós obtivemos emendas parlamentares. Uma emenda da vereadora Clau, que está onde nós estamos já com o projeto no IFAI, para recuperar aquilo que é chamado de ruínas, lá na Estação da Cultura, onde que foi o antigo depósito, o armazém da aviação férrea. São Miguel das Missões também era ruína e rende renda para tanta gente. Né? É isso aí, é exatamente isso. E então, isso já está no IFAI. Nós ainda não concluímos esse projeto, ele retornou para a arquiteta para atender algumas questões. Mas aí eu tenho uma... Tá? E aqui no Palácio, deixa eu só concluir, aqui no Palácio... Rapidinho, então. Nós tivemos uma emenda
de bancada, assinada pela vereadora Rive e pelo vereador Tiago Maratá, de R$100 mil, para iniciarmos o processo de estudo e posterior será feito o projeto do Palácio, onde sexta-feira agora, depois de amanhã, às 11 horas da manhã, nós estaremos fazendo a apresentação da equipe técnica dos arquitetos que vão atuar. Então a EFICA está garantindo projetos. Para nós agora um caminho. Sim. E o caminho significa projetos. E projeto é uma coisa que sai cara. Eu não posso pedir para todo arquiteto fazer um projeto de grátis. Então, se eu tiver uma verba, que nem tu falaste, que conseguir uma verba, tu consegue fazer um profissional, se dedicar e tal. Ou seja, não fazer de forma amadora, mas de forma profissional. Até então, porque não vai para frente se for amador. Não, eu entendi. Então, o caminho tu desce, brilhante. Mas eu queria pensar que a recuperação ou do nosso Palácio Rio Branco ou da estação sozinha não vai gerar uma visitação, um interesse. Por exemplo, a Estação de Cultura... Sim, depois nós temos que recuperar isso. Sim, isso leva muito tempo. Mas eu quero trazer outra coisa. Captar recursos, né? A Estação Cultura... A Estação da Cultura. A Estação da Cultura, tá? Ela tem várias coisas lá dentro. Eu poderia fazer a visitação de uma escola que começasse às 8 da manhã e saísse ao meio-dia, com várias caminhadas, várias passagens, várias estações que ela pudesse aprender. Certamente. Então, assim, isso eu não vejo que existe ainda. Ou seja, é um prédio, então tu começa em tal lugar e vai escutar a história da estação da Estrada de Ferro em Montenegro. Depois tu passa quem foram, como é que funcionava isso. Então tu vai ver o museu, vai ver a Pinacoteca Pinares, vai ver não sei o quê. Tu pode fazer todo um trajeto que a pessoa fique... Então, assim, acho que falta esse tipo de... Eu gostaria de te dar... Falta esse tipo de projeto. Eu não sei se estou dizendo verdade ou inverdade. Eu gostaria de te dar o respaldo. Eu fui procurar documentos e coisas. Aqui, 25 de agosto de 2022, nós fizemos um encontro Memórias da Estação, em que várias pessoas foram convidadas. Levantou-se, né, se fez um brainstorming e ouviu histórias de antigos ferroviários, né? E aí as sugestões, como tu disseste, daí fica objetivas, né, o que se fazer. E a primeira ação que foi levantada era necessário fazer um resgate da totalidade do projeto Estação da Cultura. E aí tu levantaste algumas das possibilidades, buscando as origens da proposta e fazê-la conhecida de todos e da comunidade. Segundo, buscar a documentação, enfim, organizar um processo coletivo com a partir da prefeitura, né? Junto com a prefeitura, mas não... A partir da prefeitura, que é a detentora da gestão do espaço, o movimento de preservação do patrimônio, que foi quem recebeu essa doação originalmente, e a EFICA, que administrou as etapas de recuperação, e tem hoje lá um trabalho, sim, mas um trabalho presente ali na Casa Amarela, junto com o CTG, que ocupa aquele espaço. E aí sim, fazer daquilo ali um complexo cultural ativo. Que a gurizada vá lá e passa um dia e tem um programa e tem uma oficina de colagem. 24 horas, 7 dias da semana. No mínimo 7 dias por semana, né? Que sábado e domingo as crianças vão lá andar. E até te digo aqui publicamente do teu programa, eu ofereci há mais de um ano atrás a doação do piano que era do meu pai, o tio Riba. É nome de escola, cresceu ali, desenvolveu o comércio, né, junto com os ferroviários, para colocar na estação. Abre-se uma exposição, chama um aluno da Fundarte, chama a Liana, a Terezinha Cardona, a Celisa, para ir lá tocar, criar um ambiente de 1930, conforme fosse a exposição. Está lá em Gramado o meu piano ainda. Isso é o que eu chamo de visão de negócio. Faz, movimenta, reabre aquele café. Eu tô louca para ir lá tomar um café da tarde, para ver as crianças correndo no parquinho. Tu acha que isso eu tenho que pedir para a prefeitura fazer? Se eu deixar, eu sou meio descrente com essas coisas. Eu te entendo. Se eu pedir para a prefeitura fazer, daqui a 3 anos vai estar parado ainda. Aristeu, deixa então, agora eu vou interromper, porque vocês dois estão aí no ping-pong, né?
E eu tô Não, ele é bacana, ele tira pra cá e tira pra lá. Eu acho que aquilo, assim, ó, eu tenho que concordar que algumas coisas foram deixadas um pouco de lado, mas nós também temos que reconhecer aquilo que está sendo feito pelo Executivo. Já existe, sim, pessoal já escolhido, não sei que forma a gente diz para isso. Não é indicado, selecionado para o café, para a reabertura do café. Sim, existe. Sim. Saiu um edital e aí vai se inscrever, nós estamos na elaboração do projeto, saiu um edital onde nós queremos fazer um trabalho de reativação e de recuperação em parceria com o município daquele espaço do prédio central, de onde foi também aquelas paredes pichadas que hoje é o Espaço Braskem, aquele muro da frente, porque ali nós temos gente que bota o cavalo lá e amarra o cavalo e aí o cavalo puxa. Literalmente o cavalo. É o cavalo mesmo, de 4 patas, e destrói e retira aqueles ferros que são a sustentação do muro. Então, assim, ó, há uma destruição também, não só de jovens, mas de adultos que não respeitam o que é do outro e o que é patrimônio público. Mas agora eu queria sair um pouquinho da... E então, a gente vai se inscrever, esperamos sermos contemplados com esse projeto para fazer toda esta parte de estudo no entorno de uma recuperação. E aí o café vai ser reaberto e aí nós, quem sabe, teremos condições para esse piano. E aí só um pouquinho. Tá. Eni, assim, ó, não, jamais, eu fui um dos caras que participou da reunião inicial com o Pedro Biller, lá no Rio Grandense, que deu origem. Então, assim, eu tô dentro, eu era o fotógrafo dela, por isso que eu não apareço nas fotos, mas eu estava lá junto com a Anice Stiller, com a mãe, com o Pedro, com um monte de gente lá. Então, assim, eu não, nada contra o que está sendo feito. Eu só acho que tem que pensar Montenegro como Montenegro. Eu pergunto assim, qual é o centro histórico de Montenegro? Qualquer cidade tu vai, agora tem história de Pelotas, tem história de Jaguarão, tem história... Nós não temos centro histórico, porque foi dizimado ao longo de várias décadas. Então, assim, eu tenho que pensar Montenegro como um todo que permita que a gente tenha o cais do porto, que a gente permita ter a usina, sei lá, o morro, a estação da cultura, o morro, seja lá o baixio velho, coisas que a gente possa recuperar essas coisas, né? Então, assim, esse é o pensamento, senão a gente vai melhorar. É o pensamento e o sonho da gente. Pois é, então é isso que a gente tinha que pensar, fazer um projeto, né? Pedir para ele ficar um projeto macro da cidade. Eu me permito... Aí assim, ó. Agora não foi o ping-pong, né? Não, mas não foi, mas... eu gostaria até de dar um retorno para Dona Eni numa coisa assim, nesse sentido, Dona Eni. Quem recebeu aquele espaço ali como doação, em primeiro lugar, foi o Movimento Patrimônio Histórico. Sim. Não teve perna, na tua época, de tirar foto. Porque o Poder Executivo não aceitou. Sim, muito bem observado. Num segundo momento, foi o movimento e a prefeitura. E aí, talvez isso some ao que a gente estava conversando antes, da incapacidade da gente gerir as coisas em conjunto. Né? E não estamos aqui falando só da prefeitura, estamos falando até da ACI, dos lojistas, porque todos usufruiriam dessa... Com certeza. Mas a gente vê hoje, Dona Eni, a necessidade da EFICA e do movimento trabalharem mais em conjunto. Né? Porque nós temos... Tu já fizeste parte do movimento, tu sabes, né? Eu ainda, embora eu não esteja presente nas reuniões... Do lado de fora, eu sei que sim, eu sei que tu acompanhas nós temos o grupo, mas eu digo que tu já foste uma puxadora, sim, hoje tu és uma participante. Eu fui uma presidente. Hoje eu estou na diretoria. De nós trabalharmos em conjunto, porque assim, ó, o que tu conheces de não sei o que eu conheço de não sei o que tu conhece, pode somar uma força maior. Né? E nós realmente gostaríamos, e sentimos isso da prefeitura também, da administração, da gente poder sentar. E a parte melhor desses programas aqui são os bastidores, eu vou te dizer o que a gente conversa antes e depois. Mas a gente sentar em conjunto com, seja lá quem for o prefeito, né? Porque isso é uma luta de anos, não vai se completar na gestão agora que está, absolutamente. E
criar isso junto a partir de um pensamento coletivo. Quem está morando no bairro Ferroviário hoje tem uma visão, uma necessidade e até uma visão. Seria bacana aqui ter um espaço para jogar futebol. Será que isso é importante? Pode ser, né? O município todo. E eu estou usando um exemplo bem bobo, não estou... Não, eu não acho que seja um exemplo bobo e não, um exemplo generalizado. Estão tentando reativar as associações comunitárias de bairro mas foram falando no decorrer do tempo da Estação da Cultura, de que forma a gente pudesse conjuntamente deixa eu voltar para o macro. Qual é a marca de Montenegro que vai juntar Estação da Cultura, Palácio Vitória, a comunidade, o Rio? Qual é a marca de Montenegro? Nota, a gente não pode ficar... Tem uma frase que diz em indústria que assim, não são ótimos locais que geram resultado, é ótimo global. Eu posso melhorar aqui, melhorar ali, mas se eu não tiver uma visão macro, não dá. Então, o que Montenegro precisa fazer em conjunto para ser atrativo? Que eu possa fazer uma rota turística, voltando à tua sugestão, que a pessoa conheça o Palácio Vitória, vai na Estação da Cultura, depois vai lá no Cais do Porto, vai não sei o quê. Aí a pessoa sai da faixa e vem para cá. Eu não sei, eu não tenho a resposta pronta, Aristeu, porque eu acho que isso a ideia mereceria uma discussão mais coletiva. Eu acho que sim, mas o nosso papel aqui é fomentar que haja essa reunião. Eu sempre luto sempre é uma coisa muito boa, porque teve um dia que eu nem tinha nascido, mas eu luto por essa questão de ser uma cidade antiga dentro do estado do Rio Grande do Sul, um porto importantíssimo em vários momentos para o escoamento de Carlos Barbosa, Garibaldi, tudo isso. Vamos trabalhar na tua proposta agora, de fazer um pensamento coletivo. O que tu acha, dona Eni? Não, é fundamental, e aí é aquilo que eu digo, passa por planejamento. Sim. Nós temos, eu tenho também... eu sou professora, mas além de tudo eu tenho também uma parte de administração. Então, assim, eu vejo pés no chão e olhos no futuro. Sempre com segurança. Então, nós temos que sonhar. Nós temos que nos dar o direito de sonhar, mas dentro de uma viabilidade prática. Então, isso nós temos que trazer para o papel. Quem sabe a gente possa pensar e talvez até a EFICA possa liderar, porque nós temos 55 mulheres capazes, né, e liderar junto com o movimento do patrimônio histórico, pensar alguma coisa onde nós pudéssemos trabalhar o turismo, a educação, a cultura, um todo. Sim. E pensar a Montenegro daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos a Montenegro do futuro. Deixa eu meter minha colher Sem agora, isso nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu atuo há mais de 30 anos com planejamento estratégico de indústria. Já fiz planejamento estratégico de cidades, já fiz planejamento estratégico de entidades, assim, então eu tenho essa competência e quilômetro rodado para dizer assim, é por aí que tem que ser feito. Planejamento de 10 anos. Claro. E aí é unindo essas forças que vocês estão trazendo. E ele é coletivo, aqui. Porque ele nos traz força. É um coletivo. Ele nos traz representatividade. Mas eu quero te dizer que eu não tenho, assim, eu tenho até vergonha de convidar a gente para vir visitar a minha cidade e fazer um tour. Já passei porque nós estamos com prédios históricos deteriorados. Nós precisamos então trabalhar essa recuperação, trabalhar a nossa beira do rio, que felizmente algumas famílias já foram retiradas de lá, coisas que há muitos anos a gente queria que isso acontecesse. Sim. Mas sabemos que é complexo. Existem projetos de PCC de vários arquitetos, tem um, inclusive do Palácio olha, dei uma viajada para Gramado, do Palácio Rio Branco, que se a gente aproveita e vê, essa proposta aqui não foi bacana, não vamos por esse caminho. Essa foi, vamos aproveitar. Assim, coletivamente existem muitas possibilidades. Eu quero deixar claro uma coisa, que para a EFICA fazer captação de recurso e para administrar uma obra de prédio público tombado, precisa ser para a área cultural. Não sendo para a área cultural, a EFICA não pode atuar. Okay. É o que prevê o nosso estatuto. Quero deixar isso bem claro, porque senão daqui a pouquinho vão pensar que pode ir N coisas. Nosso prazo, infelizmente, está estourando. Eu agradeço a dona Eni, a Liana,
Muito obrigado e peço que vocês nos assistam no próximo programa, que daí vai ter a continuidade falando sobre o turismo e esse projeto macro que as duas aqui se dispuseram a encabeçar. Olha, agora... Não é bem Até isso. amanhã.